Como que de um corpo saudável, que expressa saúde, eu passo para um corpo doente, que expressa a doença? No Ayurveda é o lugar onde eu encontrei essa explicação de uma forma mais detalhada, fisiológica, e que a gente realmente compreende como que as doenças se formam. Por que é tão importante entender como que as doenças se formam no organismo humano? É através da compreensão correta da formação de doença que você pode criar um tratamento correto. Se você não entende a fisiopatologia, como a doença se forma, o estudo da doença de uma forma profunda, não tem como criar tratamentos que sejam efetivos, tratamentos que funcionam de verdade. Porque senão a gente continua tratando algo que a gente não conhece. E aí tem que usar tratamentos muito abrangentes, que não conseguem chegar na causa real dessa doença, que tem até um efeito, mas é um efeito que não é uma cura de verdade. É um efeito paliativo, que melhora, depois piora, melhora, piora. No Ayurveda, você vai entender como realmente tratar a causa dessa doença. Você vai conseguir chegar até a raiz da doença e arrancar essa doença do corpo da pessoa pela raiz. Demais, né? Esse é um estudo assim que me maravilha até hoje. Eu fico encantado, fascinado em poder entender como que as doenças se formam. E quando você entende também como as doenças se formam, você entende como evitar as doenças, que é um diamante do Ayurveda, que é uma pérola, a prevenção de saúde real, focada para cada indivíduo. Antes de eu começar esse estudo, eu quero só recapitular aqui os doshas de uma forma bem rápida. Vou aqui fazer um brevíssimo resumo, para a gente poder continuar de uma forma também relembrando do que a gente está falando. Então, os biotipos, os doshas do ser humano se baseiam nos 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Éter, ar, fogo, água e terra. Tudo que é matéria, tudo que está fora do nosso corpo e dentro do nosso corpo é composto pelos 5 elementos. A grande inteligência do Ayurveda é a troca entre os elementos externos e os elementos internos para que o meu corpo mantenha uma função de saúde. Quando eu penso em dosha, eu estou juntando os elementos em 2, e essa junção dos elementos, elas têm uma função biológica, fisiológica, anatômica. Os doshas, eles se expressam em tudo que eu sou, desde o pulsar de uma célula, de como o meu plasma vai correr no meu corpo, como vai ser minha digestão, tudo isso é controlado pelos doshas. Então, éter e ar formam um dosha que se chama vata. Por ser éter e ar, é um dosha mais sem massa, sem muito peso, constante perder de massa, não consegue ganhar peso com facilidade, é uma pessoa mais seca, mais móvel, uma tendência a ter extremidades muito frias, porque falta fogo, falta água e terra. Então é uma pessoa mais magrinha, mais fria, mais seca e mais móvel. Pegou? Pita é um dosha formado por fogo e água. Então, são pessoas, como o fogo está bem aqui no meio, são pessoas bem medianas no corpo, muito simétricas, que apresentam muita coloração, muito brilho, brilho no olhar, brilho na pele. Como tem muito fogo, é uma digestão muito potente, um metabolismo muito alto. São pessoas que são metabólicas, que não costumam nem ganhar peso, nem perder peso com facilidade. Eles mantêm o peso. Nem muito fortes, nem muito magras, pessoas medianas. E sempre com essa intensidade do fogo e mobilidade da água. E o Kapha são pessoas que são compostas por água e terra. Ou seja, elementos mais pesados, mais estáveis. Naturalmente, são pessoas que têm uma massa mais abundante, uma tendência a ganhar peso com facilidade, come um pouquinho, ganha peso. São pessoas que são mais úmidas, também são mais frias, porque também falta fogo. Pessoas que são mais fortes, têm um corpo que tem uma facilidade em ganhar massa, ou seja, quando fazem exercício ficam bem fortes, são maiores, têm mais cabelo, mais sobrancelha, tudo é maior, porque tem mais água e terra.
Então, Vata, pessoas mais catabólicas, magrinhas, mais móveis, mais secas, geladas, mais irregulares. Pitta são pessoas mais simétricas, estáveis, com um metabolismo bem estável, penetrante, forte, pessoas que gostam de intensidade e não têm uma tendência nem a perder peso, nem ganhar peso com facilidade. E Kapha são pessoas que têm uma estabilidade no corpo, uma lentidão, uma facilidade em ganhar peso, pessoas mais letárgicas, que gostam de ficar mais paradas, mais calmas, uma mente um pouquinho mais lenta, o corpo com uma facilidade em gerar muco por causa do excesso de água. Isso é importante para a gente entender a fisiopatologia das doenças, porque existe uma regra agora, básica, na fisiopatologia, no pensamento de como criar um tratamento e quando eu vou dar esse tratamento para o meu paciente, que é, então escuta essa regra com muita atenção, se você puder anota, que é assim, semelhante aumenta semelhante, diferentes se reduzem. O que isso quer dizer? Que semelhante aumenta semelhante e diferentes se reduzem. Tudo que eu tenho que é igual ao meu dosha, aos elementos que eu tenho mais no meu corpo, vai aumentar esse elemento. Tudo que eu tenho que é diferente vai reduzir ele. Vou dar um exemplo. Então, o Vata, se ele tem contato com o seu meio externo, com os elementos externos, com coisas que são muito secas, frias, muito móveis, geladas, tudo isso vai aumentar o que eu já tenho dentro. É como assim, eu tenho um certo tanto de elemento aqui dentro, e eu pego esse elemento e fico trazendo para dentro, ele vai aumentando naturalmente. Essa compreensão é a regra básica para fisiopatologia. Porque quando eu sei o que o meu paciente já tem bastante, eu sei também o que ele não precisa mais no corpo dele. Então eu vou falar dos 3 doshas. O Vata é isso. Quando ele entra em contato com o meio externo, e meio externo pode ser alimentação, pode ser a temperatura, as estações, pode ser o meu trabalho, pode ser as pessoas que eu me relaciono, tudo isso vai influenciar, vai trazer para dentro os elementos que eu já tenho dentro. Então, para o Vata, se ele come coisas muito frias, cruas, secas, irregularidade na alimentação, um dia ele almoça, outro dia não almoça, um dia toma café da manhã às 10 da manhã, outro dia não toma café da manhã, um dia come às 6 da tarde, o outro dia à meia-noite, porque o Vata ele tem essa irregularidade, esse movimento do ar. Se ele tem um trabalho que é muito irregular, às vezes ele vai dormir vai dormir 2 da manhã, acorda às 10 da manhã, às vezes ele dorme cedo, às vezes vara à noite, tomando muito café, que é estimulante, gera movimento. Uma pessoa que tem um dia a dia que fala muito, escuta muito som, tudo isso que vai estimulando mais esse movimento do Vata, vai aumentando e levando para o desequilíbrio esse meu Vata. O Pitta, se ele tiver contato com coisas muito quentes, penetrantes, oleosas por causa da água, muito móveis, tudo isso vai esquentando mais o meu Pitta. O que isso quer dizer? Se essa pessoa come muito picante, pimentas, muito ácido, coisas ácidas, sucos, refrigerante, lógico, coisas que são acidificantes, fermentativas. Se ele tem um dia a dia onde é muito quente, isso quer dizer um trabalho que cobra muito ele, que gera ele uma competição, porque o Pitta tem isso, ele gosta da simetria, do mediano, tudo que é forma. Então, se ele tem um trabalho que ainda cobra muito ele, ou que ele compete muito no trabalho, isso vai aumentando esse calor interno do Pitta, a raiva, essa angústia de querer fazer perfeito, melhor. Se ele vai tendo emoções muito penetrantes de competição, de raiva, de sentir que não está dando o suficiente, tudo isso vai aumentando mais esse Pitta que ele já tem no corpo. E para o Kapha, se ele entra em contato com água e terra. O que isso quer dizer?
Na alimentação, alimentos muito pesados, gordurosos, com muito açúcar, muito carboidrato, que gerem peso no corpo. Uma rotina onde ele não tem movimento. Então, olha só como é ao contrário, né? Como a fisiopatologia de cada um é única, é individual. E aqui que começa, que você já começa a entender como a Ayurveda pode te ajudar a entender para cada um o que está gerando a doença dele. Porque o que agrava o Kapha, que é água e terra, vai ser o medicinal para o Vata. O que agrava o Kapha? Letargia, alimentos pesados, com muito carboidrato, ficar parado, não movimentar o corpo, dormir muito. Por exemplo, dormir 9 horas para o Kapha no dia a dia pode ser um fator que agrava ele. Comer lácteos, coisas gordurosas, né, produtos que vêm derivados de leite que gera muito muco. Ter uma letargia mental, não estudar, não ter um trabalho que estimule ele, que não tem esse fogo. O fogo que o Pitta tem que diminuir e muitas vezes evitar no seu trabalho é o que o Kapha precisa. Mais cobrança, mais meta, mais determinação para mobilizar essa água e terra que tem uma tendência a se assentar, a ficar parada no corpo dele. Ótimo! Agora que você já entendeu a lei dos semelhantes e diferentes, como que isso acontece no meu corpo? Cada dosha, ele está no meu corpo todo. Todos nós temos os 5 elementos e os 3 doshas em maior ou menor proporção. Cada dosha se localiza em uma região onde a gente tem mais abundância desse dosha, que a gente chama a casa, a sede do dosha. A casa dos doshas são no trato gastrointestinal. Ou seja, Kapha, a gente tem uma maior quantidade de Kapha no estômago, de Pitta no intestino delgado e de Vata no intestino grosso. Olha só que importante. Então eu sei aonde eu tenho mais dosha no meu organismo é estômago, intestino delgado, intestino grosso. Quando eu começo a aumentar esses doshas no meu organismo, eu começo justamente a aumentar no meu trato gastrointestinal. Então olha só, quando o Vata começa a aumentar, quando eu começo a ter mais Vata do que o fisiológico, do que é bom para o meu corpo, do que é a minha constituição natural, eu começo a aumentar no meu intestino grosso. Quando eu começo a aumentar muito um dosha, eu tenho alguns passos. Quais que são? Primeiro eu vou aumentando esse dosha. Isso a gente chama de acúmulo. Então eu vou acumulando dosha. O Kapha começa a comer muita comida pesada, gordurosa, fria, sorvete, dormir, não fazer exercício. Eu vou acumulando. O segundo passo, que é, se eu não paro de trazer para dentro esses elementos, esses doshas, eu vou agravar esse dosha. O que quer dizer agravar o dosha? Esse dosha vai perder a função dele. Eu vou acumulando o Kapha no estômago até o momento que ele agrava, que ele não tem mais espaço ali dentro, ele não cabe mais, ele começa a se comprimir e agravar. Isso quer dizer que o Kapha, ao invés de trazer estabilidade, lubrificação, um bom peso que sustente o meu corpo, massa corpórea, ele vai começar a trazer sobrepeso, a lubrificação vai virar excesso de muco. Quando eu entro na gravação, eu entro no lugar patológico do dosha. Porque foi tanto dosha que eu trouxe para dentro que não tem mais espaço para ele. Então ele começa a se comprimir e expressar a sua função patológica em desequilíbrio. Ótimo. Isso acontece com os 3 doshas. Se eu não paro de trazer para dentro, e olha só, né, como o ser humano é e como a gente precisa prestar atenção no nosso paciente. E claro, nós, né, como seres humanos também. Se eu não paro de trazer para dentro esse dosha, ele vai, além de agravar, ele vai começar a transbordar. Vai transbordar e vai cair na minha corrente sanguínea. Ele vai cair no meu plasma e circular no meu organismo de uma forma agravada. De uma forma onde ele não exerce uma função fisiológica, bioquímica adequada.
Por que isso é importante? Porque a hora que esse dosha agravado encontrar um tecido fragilizado, ele vai entrar nesse tecido. Ele vai atacar esse tecido e entrar na sua forma patológica. Um dosha agravado mais um tecido fragilizado é o que a gente forma uma doença, é o que a gente chama de doença. Quando o seu paciente ele chega com uma doença manifesta, é importante você saber que ele já percorreu todo esse percurso de acumular, agravar, transbordar esse dosha e esse dosha achar um tecido para entrar e manifestar uma doença. Então, quando a pessoa tem uma doença cardíaca, quando a pessoa tem uma doença no sistema nervoso, no útero, nos ovários, isso já é um caminho longo que foi percorrido de agravamento. Muito longo. Precisou de tempos e tempos e tempos, tendo uma rotina não saudável, uma alimentação não condizente com o meu dosha, para esse dosha acumular, agravar, escorrer para o meu plasma e atacar um tecido.